GMcast, Gestão e Cases. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Guilherme Pequeno, seja bem-vindo ao último episódio de 2022 do GMcast, uma iniciativa para trazer o melhor da gestão, o melhor do empreendedorismo e o melhor dos negócios. Hoje nós vamos falar sobre gestão, medicina, saúde e empreendedorismo. E hoje nós temos um case de sucesso com o nosso amigo, cliente, Dr. André Guanabara. André, se apresente para esse público aí maravilhoso, ansioso por entender um pouco do seu negócio, um pouco da sua filosofia. Quem é o André Guanabara? Muito obrigado, Guilherme, por participar desse podcast. Muito bom trazer para compartilhar um pouquinho aqui do nosso conhecimento e falar um pouquinho quem é o André Guanabara. Na verdade, o André Guanabara é médico, ele atua na área da longevidade, atua principalmente no burnout, no emagrecimento, e nossa missão principal é o quê? Levar e propagar qualidade de vida e saúde para as pessoas. Esse case é diferente porque a gente está tratando aqui com um médico, com um gestor, ele vai falar um pouquinho sobre isso, e com um empresário, né? Ele tem desenvolvido aí alguns negócios ligados à área da saúde, buscando essa longevidade. Realmente uma grande satisfação, André, conversar sobre esse tema com você. E o primeiro ponto é o quê? Eu sou médico, mas eu sempre falo muito que, além de ser médico, eu adoro, é uma paixão que eu tenho, é ser gestor. É ser gestor, é fazer liderança, é ser empresário, é atuar em algumas outras frentes também, como paixão e como hobby também. Que legal, que legal. Agora que a gente já conhece um pouco do nosso convidado, que é mais do que especial, que tal começarmos com uma pergunta que tenho certeza que vai fazer ele sentir um pouco de emoção. André Guanabara, como foi a escolha da medicina como profissão? E como o André consegue conciliar trabalho, família e lazer? Isso daí foi uma coisa de berço, né? Eu sempre falo muito que a medicina veio dos meus pais. Meu pai é médico, minha mãe é dentista, sempre atuando na área da saúde. Mas quando eu comecei a pensar o que é que eu ia fazer no vestibular, eu tinha três grandes paixões. Era a medicina, era a administração, adorava demais fazer a parte de gestão, administração, e eu gostava também da arquitetura. Então eram as três grandes paixões que eu tinha. E aí eu comecei a pensar o que é que eu queria fazer, e não tinha como. A gente sempre pensava muito dentro de casa, como meu pai era da área da saúde, então a gente pensava muito sobre saúde. Meu pai foi um grande médico aqui em Fortaleza, era um grande pediatra. Minha mãe até hoje é uma grande dentista. Eles têm clínica, e é interessante que eu sempre falo demais que nas minhas férias escolar eu ia para dentro da clínica dos meus pais. Então eu já gostava de me envolver um pouco com a gestão, com a administração, e hoje a facilidade que eu tenho de fazer gestão dentro da empresa era muito isso. Então, André, de onde é que veio isso? Veio de berço, em casa não tinha como. Era no jantar, era no almoço, toda hora eu escutava sobre paciente, sobre se doar ao máximo ao paciente. E minha mãe também, ela tocava muito a parte da gestão. Então isso veio de berço. Então hoje a medicina, eu escolhi a medicina por ser uma paixão, um amor muito grande, ser uma missão de verdade. E aí, André, de onde é que veio essa outra paixão? Como é que você consegue fazer essa gestão do seu tempo? É a minha maior dificuldade, tá? Quando eu tenho que ser médico, eu tenho que ser empresário, eu tenho que ser gestor, eu tenho que ser pai. Então, hoje é minha grande dificuldade, mas essa dificuldade, eu aprendi muito a ter disciplina. E a disciplina, até mesmo agora, eu inventei também de fazer Iron. Então, até mesmo isso me cobrou muito ao ter disciplina, ter determinação e saber o que eu quero de verdade. Então, no momento que você tem você traça aquela sua estratégia, traça aquela sua meta, você consegue alcançar. Foi igual a medicina. Eu queria ser médico, hoje eu sou médico, hoje eu faço gestão dentro da empresa, hoje eu adoro a construção, eu adoro uma obra porque eu gosto da arquitetura, então eu adoro desenhar, adoro fazer arquitetura.
E fora isso, eu consigo fazer a gestão do tempo. Eu consigo fazer vários cursos fora, eu consigo ser pai, ser esposo, ser gestor, ser empresário. Estudar para ser médico não tem como. A gente fazer sucesso é a gente estudar. Hoje o principal papel da medicina também é a gente propagar essa saúde. E a gente só consegue ser um médico cada vez melhor se a gente estiver cada vez mais atualizado. Isso é que eu faço diariamente. Legal. Observem, né, meus amigos ouvintes, que a medicina ela já puxa muito, né? E ele, além de empresário, de gestor, agora também é Iron Man, né? Então ele passou aí um período forte de treinamento, de transição, chegou lá, né? Deve ter valido muito a pena. E assim, a loucura da vida de um médico que ainda busca empreender e busca fazer a gestão não é fácil, tá? E aí, eu queria exatamente, André, puxando essa temática, né, do desafio que tem para os negócios, nesses últimos 5 anos, quais foram os principais desafios enfrentados na implantação da nutrologia no Ceará? Eu sei que você já tem mais de 5 anos de atuação, a nutrologia é uma área que tem crescido, porque a longevidade hoje é uma realidade, as pessoas tiveram uma consciência maior sobre o uso do corpo, da alimentação e do estilo de vida, e a nutrologia é uma ciência dentro da medicina que contribui para isso. Mas, com certeza, houve desafios, né? Houve preconceitos em relação a essa área, né? Houve críticas. Quais foram, nesses últimos 5 anos, André, os principais desafios para a implantação da nutrologia no Ceará? Você que é uma das maiores referências aqui. É interessante que hoje eu tenho 34 anos, né? E tenho mais de 8 anos que eu sou médico. Eu me formei muito cedo, graças a Deus. Mas eu comecei como qualquer outro médico. Eu comecei dando plantão, eu comecei no dia a dia do plantão. E isso me mostrou que não era aquilo que eu queria. Eu sempre tinha muito missão de vida mesmo, que eu tinha que propagar a saúde. E aquilo eu não conseguia fazer um atendimento com excelência. A quantidade de pessoas em plantões. E aí quando eu comecei, o primeiro ponto foi o plantão. E logo depois eu sempre gostava muito de gestão. E uma grande escola para mim foi o quê? Foi o Grupo Apvida. Na época eu tinha 6 meses de formado, mas eu sempre gostei de gestão, sempre gostei de planilha, de indicador, tudo aquilo que é importante. E aí eu fui convidado a ser coordenador de um dos maiores hospitais infantis aqui do Ceará, da rede Apvida, que é o Luiz de França. E aí, pronto. Aí foi minha escola maior ainda de gestão. Foi quando eu comecei a ter contato com grandes empresários, grandes CEOs também, grandes diretores. Eles começaram a me explicar um pouco mais, fazer com que eu entendesse um pouco mais sobre gestão, sobre negócio, sobre como eu ter uma lucratividade, como eu ter uma qualidade, como eu ter uma excelência como o Grupo Apvida. Esse foi o começo de tudo. E aí sempre no meio de ser médico, de dar plantão, de fazer gestão, eu tinha que ser o melhor médico. Sempre eu me cobrei para ser o melhor médico, eu tinha que me doar ao máximo. Então sempre era muitos voos, mensalmente, diariamente praticamente. Então eu era gestor, eu pegava o voo para São Paulo para fazer um curso, o melhor curso que tinha lá. Na época tem vários cursos que eu fiz. E às vezes as pessoas falavam assim, cara, como é que tu vai fazer? Para que tu vai investir tanto no teu estudo nisso? Se tu tá começando agora. E meu pai me trazia uma frase importante. Ele falou assim, o melhor investimento que você faz na sua vida é a educação. Você pode ter tudo que tiver, você pode ter a inflação que tiver, você pode ter a economia que tiver, a política que tiver, mas nunca você vai quebrar a sua educação. Então você sempre vai aproveitar demais, é o melhor investimento. Então sempre eu investi muito na minha saúde. Fui para São Paulo, ia para os Estados Unidos, fazia os melhores cursos na área da medicina preventiva, na área da longevidade. Fui para Harvard, fiz mestrado, tudo isso fazendo plantão, fazendo gestão. E isso foi minha paixão da nutrologia. E eu trouxe para cá algo que não tinha. Na época, há 7, 8 anos atrás, a medicina era focada totalmente na parte de curar doenças. E eu novo, imagina só, eu muito novo trouxe uma medicina diferente. Uma medicina que eu não estava querendo curar doenças, eu não estava querendo tratar sintomas daquelas pessoas. Eu estava querendo o quê? Fazer a prevenção de patologias.
Hoje a gente é especialista nisso. Hoje a gente é uma referência no Brasil como um todo, mas a gente é especialista em o quê? Na obesidade. Porque a obesidade hoje é uma porta aberta para várias doenças. Então, quando eu comecei a trazer a nutrologia para cá, a medicina preventiva para cá, era muito focado que eu queria que aqueles meus pacientes, eles não fossem um paciente de emergência, que aquele que você vai e você não tem mais o contato. Eu queria que meu paciente ele ficasse o resto da vida comigo. É ter a longevidade. A longevidade saudável é isso. A medicina preventiva é isso. É você chegar, emagrecer aqui hoje, nos seus 30, 35, 40 anos, e você chegar nos seus 80, 90, 100 anos e o quê? E você ter uma qualidade de vida, você não ter doenças, você não ter hipertensão, você não ter diabetes, você não ter Alzheimer, você não tem câncer. Isso era a medicina que eu estava querendo trazer para Fortaleza. E aí, no começo, como você falou, fui muito criticado. Mas sabe uma coisa? Nada melhor vai contra o resultado. Nada melhor vai contra os seus pacientes. Então, meus pacientes, eles acabaram indicando outro paciente, eles começaram a perceber que em vez de eu tratar um sintoma, eu prevenir um sintoma é muito melhor para a qualidade de vida deles. E aí a gente começou a expandir, a gente começou a estudar. Antigamente eu achava engraçado que alguns colegas falavam assim, não, eu vou fazer o melhor curso em São Paulo. Aí no começo eu tinha feito o melhor curso em São Paulo, mas eu falei assim, sabe uma coisa? Eu não vou fazer o melhor curso em São Paulo, vou ver onde é que aqueles meus professores de São Paulo, eles fazem o curso. E eu comecei a entender que eles faziam os cursos fora. Eu falei assim, não, agora eu não vou fazer o curso aqui não. Enquanto colegas daqui estavam indo fazer o curso em São Paulo, eu falei assim, eu vou fazer o curso em Boston, eu vou fazer o curso na França, eu vou dar palestra na França, que a gente fez uma palestra sobre... Então você é um eterno inquieto. Rapaz, tu sabe disso, né? Eu não preciso nem falar isso aí não, que tu sabe mais do que ninguém que eu sou um eterno inquieto. E aí, eu acho que há 4 anos atrás, eu fiz uma palestra no congresso de francês, sobre anticoncepcional, os malefícios do anticoncepcional. A gente fez num congresso francês há 4 anos atrás, onde a nutrologia estava começando a nascer em Fortaleza. Eu participei de uma oficina em Harvard sobre obesidade. Há 4 anos atrás eu participei eu percebi que um dos grandes professores que eu tive foi o Lá Ribeiro. E numa aula ele fala assim, não, a A4M, que é um dos grandes centros de estudo da medicina preventiva, que é de anti-envelhecimento, que antigamente falava que é o anti-aging, é na A4M lá nos Estados Unidos. E aí eu peguei, rapaz, eu vou começar a procurar. Aí eu comecei a procurar essa medicina fora, onde os meus professores eles estudavam. E eu comecei a me destacar mais ainda, porque enquanto colegas estavam fazendo no Brasil, eu já estava querendo fazer... 3 anos antes, né? Tendo acesso ao conhecimento 3 anos antes. Muito melhor. Isso foi quando eu comecei a trazer para cá. E a gente começou e a gente tem até... É engraçado que dentro da empresa, a gente tem até meio que, entre aspas, uma obrigação de trazer sempre a inovação. Então, o que é que a gente pode trazer de inovação? O que é que no mundo estão falando? O que é que no mundo, não no Brasil, mas o que é que no mundo estão falando? O que é que tem de novo? É o quê? É um implante hormonal? É um ansoro? Vamos trazer para cá, vamos estudar, vamos trazer. Às vezes eu vou lá, estudo, trago para os meninos e a gente faz a implantação. Então isso é o mais importante. Eu acho que a nutrologia hoje, graças a Deus, ela está muito disseminada por vários profissionais excelentes aqui em Fortaleza e no Ceará. Então, mas a nutrologia hoje está muito disseminada, mas porque a gente plantou uma sementinha há muito tempo atrás, tá? E hoje isso é muito bom. E as pessoas, isso está levando o quê? A população inteira tem uma expectativa de vida muito maior devido a uma qualidade de vida que elas estão plantando hoje. Legal. Observem, né, que uma característica de todos os empreendedores é a busca pelo conhecimento. E aí você pode buscar o conhecimento na fonte primária, na secundária ou na terciária. Mas você tem que continuar buscando o seu conhecimento em todas as partes. Queria falar agora de 2 pontos. Um de que, pelo menos eu particularmente, comecei a ouvir falar sobre burnout há pouco tempo. E o André é uma das pessoas que tem trabalhado fortemente. O burnout é um assunto que tem impactado o mundo empresarial, o mundo familiar, digamos assim. Famílias estão sendo impactadas por isso. E eu queria que o André falasse um pouquinho sobre como é que a importância de trabalhar o programa de check-up, que foi um outro programa que eu vi que você andou falando e lançando essa semana, e sobre o assunto burnout. A nutrologia buscando a longevidade, a qualidade de vida. E como é que surgiu o burnout e como surgiu a importância esse programa do check-up que você andou lançando essa semana?
É interessante que minha missão é propagar saúde. Mas eu tenho muita reunião com o meu time, com os gestores, com toda a equipe da Infinity. Então, e a gente troca muita ideia. Eu tento abrir muito, escutar muito eles. E aí, eles começaram a falar assim, ó, tá começando a crescer isso, tá começando a crescer esse tema. Então você tem um programa interno de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem um P&D, né? A gente tem um programa de pesquisa e desenvolvimento, então a gente acabou percebendo isso, que estava crescendo muito há um ano, quase 2 anos atrás. E aí eu peguei, ok, eu vou começar a estudar mais isso. Foi quando eu estava fazendo meu mestrado, e eu falei assim, não, eu vou colocar minha tese de mestrado, vai ser focado em burnout. E aí hoje eu sou acho que eu sou um dos únicos médicos aqui no Brasil que a gente tem um mestrado relacionado a burnout e ao estresse. E aí eu comecei a estudar e percebi que, principalmente na pandemia, para você perceber, a cada 4 bancários de Pernambuco, essa estatística é o quê? 3 tem burnout. Mais de 70% dos médicos que atuaram na área da pandemia, em 2021, 2020, mais de 70% dos profissionais da área da saúde tiveram burnout. Então o burnout ele começou a crescer muito, porque o burnout está relacionado ao quê? Ao estilo de vida das pessoas hoje, ao estresse crônico que as pessoas estão vivendo devido ao excesso de trabalho. Então o que é o burnout? É a fadiga do corpo e da mente pelo excesso de trabalho. E às vezes as pessoas nem percebem. André, como é que eu vou saber que eu tenho um burnout? Uma simples libido caindo, a energia mais baixa, a fadiga do corpo, a queda de cabelo, tudo isso está relacionado ao burnout. E quando eu comecei a pesquisar mais sobre o burnout, a entrar mais, a aprofundar mais esse tema, quando eu comecei a estudar e fazer o mestrado, eu comecei a perceber que era um tema gigantesco. O burnout estava muito relacionado também a uma coisa que a nutrologia e a medicina preventiva faz, que são as endocrinopatias, onde tua própria tireoide, teu próprio testículo, os ovários das mulheres, menopausias precoces, andropausias precoces estão relacionados ao burnout também. E eu comecei a estudar, a gente começou a estudar. Então a medicina preventiva, ela começou a atuar para você prevenir o burnout. Se você estiver, não tem problema, eu não sou contra trabalhar uma quantidade até a mais, eu adoro demais isso. Mas se você não tiver o equilíbrio do seu trabalho... A palavra-chave é equilíbrio, né? Se você não tiver o equilíbrio do seu trabalho, do seu estilo de vida, da sua alimentação, do seu sono, do equilíbrio dos seus hormônios, você tem grande predisposição a ter o burnout no futuro. E o burnout e o check-up é o quê? Aí agora, nos últimos 4 meses, eu estou fazendo uma pós lá junto com o Albert Einstein, e eu percebi que eles tinham um programa fantástico, mas que não tinha de jeito maneira aqui em Fortaleza. Observem a diferença do empreendedor, né? Está eternamente insatisfeito com o que sabe e com o que tem. Então foi de novo buscar na fonte, e aí você chega na fonte, tem uma inspiração e vem e volta com ideia, né? Na hora que eu vi que muitas pessoas, muitos grandes empresários, eles saíam daqui de Fortaleza. Como eu conversava com muita gente, eu atendo muitos empresários para melhorar a qualidade de vida, para eles terem muito mais energia. Então, quando eu percebi que naquela conversa dentro do consultório, eles falavam assim, não, doutor, eu faço check-up uma vez no ano em São Paulo. Eu falei assim, tá bom, depois eu vou trazer para facilitar a sua vida. Ano que vem vai ser aqui. Eu vou trazer esse check-up de São Paulo para cá. E vai ser melhor do que de São Paulo, pode ter certeza. Aí eu fui para São Paulo, eu estou fazendo hoje uma pós lá dentro do Albert Einstein. E aí, nessa pós, eu percebia que é tudo que nós já temos. Era só a gente organizar o programa. Então eu fiz um programa que você passa por mais de 8 profissionais, desde a avaliação da nutrologia, da nutrição, da parte para fazer exames laboratoriais, faz a parte de ultrassom. Tem psicólogos no time, né? Psicólogo, avaliação cardiológica, e hoje uma das principais causas de óbito no mundo todo está relacionado à insuficiência, ao aparelho cardiovascular. Então a gente faz essa avaliação, faz a parte de polissonografia, faz a parte de neuro. Então é uma avaliação completa, e o melhor de tudo, eu não tenho tempo para ir lá, passar a semana inteira me cuidando. Então, o melhor de tudo que esse programa Check-up Infinity Way, que a gente lançou agora na Casa Cor também, é o quê? Dentro de 6 horas, vocês passam por todos os profissionais e você já sai com um laudo de tudo que você precisa para você passar um ano bem. E claro, né? Agora no final de 2022, o que tem de gente procurando Check-up Infinity Way é muito grande. Por quê? Porque as pessoas querem começar 2023 já com... Legal. 100% aí na saúde a 1000. Esse cara ele é tão inquieto que ele tinha... a empresa era Instituto André Guanabara, né? E aí, ano passado, no começo do ano, ele lançou uma nova
novo conceito de Infinity Way, né? Me fala, assim, de onde surgiu esse nome e por que que o André não resolveu ser apenas um médico e fazer parte de uma equipe médica, no Einstein, no Oswaldo Cruz, por que ele resolveu ser empresário? Porque quando você coloca uma clínica, você vira empresário do ramo de saúde. Então, de onde surgiu a ideia de ter uma clínica própria e ser empresário, e de onde surgiu essa ideia da Infinity Way, que é um conceito bem moderno, né, assim, da saúde infinita, né, de você buscar isso, tá? Eu tô com 44, eu quero chegar aos 100, vamos ter que fazer esse check-up aí, hein? Certeza, mas sempre eu aprendia muito, eu gosto muito de conversar, e uma das coisas que eu aprendo muito é conversando também com outros empresários, outras pessoas que têm relacionado tanto a área da medicina como a área de gestão. E eu sempre via que nas minhas dificuldades eu tenho que ser um facilitador. E aí ano passado a gente já tinha a Infinity Way. E o Instituto André Guanabara, ele acabava sendo algo mais fechado. Era o Instituto André Guanabara somente para a área da saúde. Mas eu falei assim, não, eu sozinho eu não consigo propagar a saúde que eu quero para o Brasil e para o mundo todo. Eu vou ter que fazer um time. Então, eu acabei mudando o nome para o Infinity Way, que eu consigo fazer hoje uma hub, né? Um ecossistema relacionado à saúde, não é só relacionado à clínica, mas hoje dentro da Infinity Way a gente não é só uma clínica. Um dos nossos pontos, um dos nossos pilares é a clínica. É a clínica de longevidade, é a clínica de medicina preventiva, é a clínica que tem o check-up, é a clínica que tem implantes hormonais, é a clínica que tem a soroterapia, é a clínica que tem a nutrição. E um dos nossos pilares é a clínica. Mas só que hoje nós temos uma hub, um ecossistema de saúde. Por quê? Nesse ecossistema de saúde, nós temos uma agência de marketing focada em quê? Focado somente em marketing médio e conteúdo. Não é marketing que fala em besteira, é marketing de conteúdo. Os nossos clientes da agência de marketing, eles estão focados na área de conteúdo. Tem vários hoje clientes da agência de marketing. Nós temos uma clínica de estética. Uma clínica de estética não é só uma clínica de estética, é um spa que tem lá dentro que a gente acaba melhorando a qualidade de vida das pessoas também através de relaxamento. Nós temos o quê? Hoje a gente consegue mentorar alguns médicos. Hoje nós temos uma clínica popular. Hoje o André ele acaba atendendo um público pela agenda ser muito restrita. A gente acaba atendendo um público mais restrito, mas a gente fez o quê? Não, eu quero propagar mais a saúde para a população como um todo. Então a gente criou hoje também, dentro da nossa hub, no nosso ecossistema, a gente criou uma clínica popular, que chama-se a Belong. Então a gente acaba atendendo através da medicina, da telemedicina, o país como um todo na área da medicina preventiva. Então a Infinity Way, ela não é hoje mais uma clínica, ela é uma hub, um ecossistema da área da saúde que leva a medicina preventiva para o Brasil e para o mundo todo. Sem dúvida, né? Estamos proporcionando, André, muito aprendizado a quem nos ouve, né? Então, ver um médico empreendedor, focado como você, com certeza está trazendo muitos aprendizados. Falando de Infinity Way, que é o negócio do André Guanabara, né? Qual a visão de futuro para a Infinity Way para os próximos 10 anos? Tá? Vamos romper a barreira do Ceará, vamos para outros estados. Me fala um pouquinho sobre os desafios aí dos próximos 10 anos. Eu aprendo muito que a gente tem os 7 caminhos do crescimento. Um dos pontos que a gente leva muito para a Infinity, até ultimamente a gente fez o nosso planejamento estratégico dos próximos anos, até com o auxílio da Gomes de Matos, do grande Guilherme também. E aí, um dos pontos é o quê? A gente tem que potencializar, a gente tem muitos clientes, a gente tem que potencializar nossos clientes. Nossos clientes, eles não podem ser clientes, eles têm que ser nossos fãs. E a gente tem que fazer por onde eles sejam nossos fãs, entendeu? É o melhor. Nosso investimento maior é que aqueles nossos clientes eles sejam nossos fãs. Mas não só isso. Hoje a gente tem uma projeção, a gente está abrindo outras várias frentes também. Que a Belong está sendo aberta, que é essa clínica popular. Nós temos hoje outro ramo também, que está no ramo de investimentos, da parte do mobiliário, que a gente também está crescendo. Hoje a gente tem a Infinity Tech, que é uma empresa focada na área de tecnologia para clínicas, gestão de clínicas e hospitais através de BI. É a nossa inteligência de dados, que a gente te apresenta a inteligência de dados. Então a gente tem um futuro aí bem de crescimento e, claro, né, a expansão geográfica. Hoje a gente tem um CNPJ aberto em São Paulo, que é nosso agora 2023 para São Paulo. O foco 2023 já é levar para São Paulo? São Paulo, não, é certeza. Maior mercado do país, né? Não, claro, tem que ser. E a gente tem também um CNPJ aberto em Miami, que a gente vai começar a meio que pensar algo que nós iremos fazer. A gente já está com o CNPJ aberto, maturando também
em Miami, que os próximos 2023, 2024 nós estaremos lá também. E aí vai ser o futuro. Eu tenho uma visão de algo gigante, tá? Mas é aquele negócio. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, você tem que planejar. Primeiro você sonha, você depois planeja, você vê a viabilidade e você executa. Legal. Se você seguir esses 4 pilarezinhos, não tem como você não ter uma consolidação do seu sonho, um resultado fantástico. Observem que os conceitos, né, de gestão estão bem fortalecidos, né? Que ele comentou lá que ele valoriza e busca, né, isso. Exatamente, André, a próxima pergunta tem a ver com estratégia, tá? Você tem mais ou menos 8 anos aí atuando na nutrologia, pelo que você me comentou. Acho que de clínica própria deve ter uns 6, né? 6 anos já. E quando você abre uma clínica, você abre um negócio, tá? E agora você evoluiu esse negócio, né? Ou seja, evoluiu a marca de Instituto para Infinite Way, ampliou o conceito da Infinite Way como um hub que faz conexões com outras áreas da saúde, lançou um programa, né, inspirado aí num curso que você está fazendo no Einstein, está lançando uma linha de trabalho popular, sempre com aquele conceito de levar saúde para todo mundo. Qual a importância, então, você que tem outros médicos nos ouvindo, tem outros profissionais liberais nos ouvindo, tem empreendedores nos ouvindo, qual a importância do planejamento estratégico para chegar no atual estágio que a Infinite Way está? E quais expectativas do negócio para 2023? Você falou da visão de 10 anos, me fala agora um pouco da importância do planejamento e quais são as suas expectativas para 2023, com todas essas novidades, Belong, check-up, expansão da Infinite Way, conexão com outras áreas da saúde. Eu sempre falo que o primeiro passo do planejamento estratégico é você deixar tanto você como o seu time também, tanto de gestores como o time inteiro da empresa sonhar. Então, a gente deixa sonhar. Agora a gente vai pegar aquele sonho e colocar no planejamento, no plano de ação. Ou a gente às vezes usa o 5W2H, ou planejamento estratégico como um todo, independente do que for. Você tem que colocar no papel, para aquilo sair do papel e ser realizado. Então a gente faz a parte do sonhar, nós colocamos depois aquele sonho no papel, fazemos o planejamento estratégico. A gente tem que verificar se aquele sonho, aquele planejamento estratégico, ele vai dar viabilidade ou não, e aquilo ali a gente vai atrás do resultado das ações. Então, um dos pontos fundamentais hoje na empresa é que eu sempre percebo que se eu não tiver pessoas boas junto comigo, eu não consigo crescer. Eu sozinho não consigo crescer. Eu tenho que ter pessoas boas, pessoas às vezes até melhores do que eu, em vários pontos que eles são especialistas. Eu sou médico, então eu aprendo com todos. Eu aprendo com o meu time de gestão, eu aprendo com o meu time de consultoria, eu aprendo com todo mundo. Então não tem como. Então a estratégia é essa. A estratégia do crescimento do próximo ano vai ser o quê? A gente ter entre 7 e 8 empresas dentro da Hub, tudo focado na área da saúde, e a gente avançando e a gente ensinando cada vez mais aos médicos a saírem também o quê? Daquele sonho. Que hoje o médico ele não tem muita essa visão. Ele não tem muita visão de gestão. Ele tem a visão de consulta, de plantão, mas ele precisa ter a gestão. Tudo você precisa ter gestão, tudo você precisa ter planejamento, tudo você precisa alinhar a sua expectativa. Porque se você não alinhar a sua expectativa, você acaba ficando frustrado e acaba você desistindo daquele seu sonho. Então é necessário você alinhar a expectativa, você alinhar a estratégia, e eu te garanto que não tem como. Você pegando, revisando trimestralmente, revisando mensalmente, você tendo uma quantidade boa de indicadores, um BI legal, tudo isso vai fazer com que você consiga alcançar o seu resultado. Legal. E quais são os grandes desafios da Infinite Way para 2023? Dobrar de tamanho, expansão para outros mercados, conexão com mais áreas da saúde. Revela algum desses segredos aí pra gente. O nosso grande desafio de 2023 vai ser chegar melhor ainda do que a gente está em Fortaleza e São Paulo. Eu acho que o nosso grande desafio é a gente fazer essa expansão geográfica, que a gente está tudo muito redondo em Fortaleza, mas em São Paulo a gente tem que chegar melhor ainda do que a gente está em Fortaleza. Então, mas isso daqui para o time de gestão que nós temos, o time de consultoria que nós temos, isso aí eu acho que é tranquilo, entendeu? É a gente saber o nosso caminho correto, a gente traçar a estratégia e a gente chegar lá. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir em 2023 alcançar um público maior ainda que a gente já tem. A gente tem o público do Ceará, do Nordeste já bem com conhecimentos profundos relacionados à área de gestão, à área de longevidade, à área de medicina, mas a gente já ficou assim, já ficou pequeno. Hoje a gente quer alcançar São Paulo, quer alcançar o Brasil todo, né, focado nessa área de conteúdo, na área de gestão, na área de medicina preventiva como um todo. Que legal. Ainda bem que esse GMcast ele tá aí
também disponível aí no Spotify, em várias plataformas. Então, você que é de São Paulo, em breve aí terá Infinity Way ao seu lado aí para te ajudar na longevidade. André, passa rápido o tempo, né? É demais, viu? Já pa- acabou? Não, tem mais uma aqui para encerrar. Aproveitando aí essa sua experiência como médico, como gestor, como empreendedor. Que conselhos o André pode dar para os jovens empreendedores e jovens médicos para que eles tenham sucesso na sua carreira? Você que já tem aí 8 anos aí galgando, investindo, colhendo, se reinventando, que conselho você daria para os jovens empreendedores e para os jovens médicos terem sucesso na sua carreira? Eu sempre digo que o primeiro ponto é você nunca deixar de sonhar. E você, independente da pessoa que está ao seu lado, se tem pessoas boas ou pessoas tóxicas, você sabe aonde você quer chegar. Se você souber aonde você quer chegar, independente do ambiente que você esteja, você consegue chegar com pessoas boas, com estratégias boas, alcançando resultados bons, sempre tendo valores como honestidade, como ética, dando resultado para aquele seu paciente, dando resultado para aquele seu cliente. Eu acho que isso é o mais importante. Então, sonhe sempre. Sonhe sempre, sempre, sempre. Então, sonhe, trace a estratégia, não fique só no sonho. Ficar só no sonho a gente é uma coisa irreal, né? É uma coisa que você não consegue alcançar nunca. Mas sonhe, traça a estratégia, vá para o plano de ação e vá atrás de alcançar seu resultado, que você não tem nem como você não conseguir um sucesso profissional e um sucesso familiar, um sucesso empresarial, onde você esteja. Porra, que legal. Vou quebrar o protocolo. Vamos fazer um bate-bola de uma palavra só? Na hora. Como o André se define em uma palavra? Em uma palavra... Peguei o homem de surpresa, viu? Foi, o André se define em uma palavra... Um guerreiro. Um guerreiro. Família pro André é o quê? É tudo. Trabalho pro André é o quê? É um complemento. Legal. E a visão de futuro do André é? Ser gigante. Ser gigante. Legal. É muito bom poder ouvir essas histórias inspiradoras. Alguém tão jovem, né? Tão empreendedor, que se cercou aí de profissionais de marketing, de tecnologia, né? De gestão, para poder evoluir. Sabe que ainda tem muito para galgar. André, em nome da Gomes de Matos, né, queria agradecer aí você pela disponibilidade, a correria do seu tempo, de compartilhar um pouco da sua história. E com esse bate-papo legal, a gente encerra mais um episódio do GMcast. Espero que tenham gostado dessa primeira temporada, tá? A gente está aqui para falar sobre sucesso, sobre gestão, sobre carreira, sobre empreendedorismo. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, segue a gente no @Gomes de Matos Consultoria para acompanhar todos os nossos conteúdos. André, muito obrigado pelo seu tempo. A palavra final é sua. Sucesso, que Deus continue lhe abençoando e que você continue sendo esse jovem empreendedor, focado e que faça a diferença nos negócios e na vida das pessoas. Quero chegar aos 100 junto contigo. Então, e é interessante, claro. Primeiro eu quero agradecer estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento, da saúde, dessa minha vida, né? Vida de gestão, de ser pai, ser empresário, ser médico. E claro, um ponto que eu falo sempre é você nunca deixar de sonhar. Nunca deixar de sonhar, nunca deixar de sonhar e executar, estar com pessoas boas, independente da pessoa que esteja ao seu lado, você tem que traçar aquilo que você queira para alcançar seu resultado. E se você quer ter muito mais saúde, muito mais qualidade de vida, tem que me seguir lá no Instagram, Dr. André Guanabara. Vai lá, segue, todo dia tem conteúdo novo, tem caixinha de perguntas para vocês perguntarem o que vocês quiserem para vocês chegarem aos 70, 80, 90 anos com longevidade e qualidade de vida. Que legal, que legal. E aí, se você quer ter sucesso, cuide da mente, cuide da saúde, cuide do corpo e siga em frente. Andrezão, obrigado, meu irmão. Fica com Deus e até a próxima. Tamo junto. Até mais. Um abraço.